Olá! Duas maneiras de viver. Sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como nécios, mas como sábios. Esse texto, então, ele está mostrando as duas maneiras de viver, como nécios ou como sábios. Essa palavra nécio, em outras traduções, fala insensato. Em quem são esse nécio? O que o dicionário diz sobre o nécio? Nécio, aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, ignorante, sem instrução. É isso que o dicionário diz. Mas no contexto bíblico, porque esse é o nosso caso, e é para esse foco que nós estamos olhando. Então, no contexto bíblico, os nécios são aqueles que vivem como se Deus não existisse. Os nécios são aqueles que vivem como se a vida é uma mera obra do acaso. Também os nécios são aqueles que vivem totalmente desprovidos de conhecimento de Deus. Nós vemos muitas pessoas que são inteligentes, mas não têm conhecimento de Deus, e no contexto bíblico são nécios. Também os nécios são aqueles que vivem sem nenhum interesse pelas coisas de Deus ou pela vontade de Deus, já que não acreditam em Deus, e porque teriam então o desejo ou interesse nas coisas de Deus ou na vontade de Deus. Também os nécios são aqueles que vivem baseado em suas próprias filosofias. Então a filosofia de vida é dele ou de algum pensador menos bíblica. Essa é a maneira de viver como nécios. É o que a Efésios está dizendo para nós. A maneira de viver recomendada pela palavra de Deus para nós é viver como sábios. Sábios. Primeiramente, nós vamos ver no contexto bíblico o que é sábio, porque no dicionário fala que é uma pessoa com muito conhecimento acumulado. Mas no nosso contexto bíblico, quem são os sábios? Provérbios capítulo 9, versículo 10, a parte A do versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, sábios são aqueles que temem a Deus. Esses são os sábios no contexto bíblico. E no contexto bíblico, os sábios são aqueles que vivem sabendo que Deus existe, ou vivem na fé de que Deus existe. Vivem sabendo que a vida não é uma mera obra do acaso, mas sim um plano maravilhoso de Deus que criou a vida. Também os sábios são aqueles que vivem respaldados de conhecimento através da palavra de Deus. A nossa resposta da razão da nossa fé está na palavra de Deus e não na nossa filosofia. Também, os sábios são aqueles que vivem com total interesse por Deus e pela vontade de Deus e pela palavra de Deus. Também, os sábios são aqueles que vivem baseados não em suas próprias filosofias de vida, mas baseado na vontade de Deus. Esse é o sábio segundo o olhar bíblico.
Efésios capítulo 5, versículo 15, agora nós vamos ler o 15 até o 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Os sábios irão aproveitar ao máximo cada oportunidade, conforme nós acabamos de ler agora. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, os sábios irão aproveitar ao máximo cada oportunidade para compreender qual é a vontade de Deus. É o que está escrito no final do versículo 17, que nós devemos compreender qual é a vontade de Deus. E como que nós vamos compreender? Através da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo, para que possamos compreender. Agora, os sábios irão aproveitar ao máximo cada oportunidade para colocar em prática a vontade de Deus em sua vida. E também os sábios irão aproveitar ao máximo cada oportunidade de compartilhar com outros a vontade do nosso Deus, aproveitando ao máximo cada oportunidade. É assim que o sábio irá viver. Porque você deve aproveitar ao máximo cada oportunidade? Porque nós lemos que no versículo 16 que os dias são maus. Os dias são maus. Meus irmãos queridos, precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Quem não aproveitar ao máximo para compreender a vontade de Deus, irá viver os dias maus sem a ajuda de Deus. Mas se nós então vivermos como sábios e aproveitar ao máximo cada oportunidade para compreender a vontade de Deus, para aplicar ela em nossas vidas, para poder transmitir a outras vidas, o Senhor então irá nos livrar dos dias maus, ou nos abençoar em meio aos dias maus. É o que a palavra está dizendo para nós. Diante disso, a melhor maneira de se viver é como sábios. É como sábios, pois irão viver o bom que Deus tem para lhe oferecer, mesmo nos dias maus. Mesmo nos dias maus. Viver com Deus sempre será muito melhor do que sem Ele. De acordo com o texto, são os sábios que escolhem viver assim, com Deus. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17, vamos ler novamente para terminar. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os nécios, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meus irmãos, só lembrando, a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Vimos isso recentemente. Sabe, quando nós procuramos compreender a vontade de Deus, com certeza a nossa vida vai ser muito melhor, muito, muito, muito melhor. Oremos. Pai eterno e maravilhoso Deus, nos ajude, Senhor Deus querido, a vivermos como sábios e não como nécios. Pedimos, Senhor Deus amado, a sua bênção maravilhosa e a direção do Teu Espírito, para que possamos a cada dia compreender o Senhor melhor e melhor. Senhor Deus amado, ajuda-nos, pois se os dias são maus, o Senhor é bom e sempre será bom para conosco. Obrigado, porque mesmo nos dias maus,
vamos poder aproveitar da sua bondade. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu desejo é que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família, seu trabalho, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, minha irmã, um grande abraço a você. Amém.